Eu não gosto do maior youtuber do mundo, o MrBeast. E você deve estar me perguntando agora como, Felipe, se ele doa pra caridade, se ele salvou doguinhos, se ele rebolou lentinho pros crias e limpou os oceanos, e se ele faz um chocolate com apenas 4 ingredientes. Ele até mesmo curou pessoas, ele é tipo Jesus no YouTube. Bom, João capítulo 1, versículo 7. Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. Não, eu tô brincando, eu não vou fazer um vídeo de 40 minutos fazendo conexões malucas e esquizofrênicas sobre o MrBeast e o anticristo citando a Bíblia. Isso seria muito engraçado, mas na verdade o que eu fiz foi uma lista de motivos pelo qual eu não gosto dele e porque ele é péssimo pro meio ambiente que nós vivemos. O YouTube. Esse é um vídeo que você quer ver? Ah, você quer? Maneiro? Vamos lá então. Just double the money. I promise the video will go viral, and I'll give it to homeless friends. I was like, $10,000 just looks better in a title. It'll get more views. I promise your app will do better. Para falar do MrBeast, a gente precisa conversar sobre o YouTube em si. Além dele ser o maior canal do mundo, o Jimmy também é um fanático por esse site que você tá agora há mais de 15 anos. Desde que ele tava na escola, até porque nessa época ele tinha uns 13 anos, idade perfeita para ficar obcecado por alguma coisa assim. E vocês devem estar pensando que eu passei por algo parecido, mas além de ter 30 anos, que me faria ter uns 15 ou 16 nessa mesma época, eu só comecei a fazer vídeos pro YouTube em 2013. Quando já tava quase terminando o ensino médio. E só comecei a fazer o tipo de vídeos que eu faço hoje em 2018, quando já tava com uns 23 ou 24 anos. Mas provavelmente se eu tivesse cismado de fazer vídeos antes disso, só porque queria ter um canal no YouTube, ia passar pela minha mente simplesmente fazer vídeos de Minecraft. Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Eu vou estar fazendo aqui vários vídeos de como se fosse um tutorial desse jogo, que é o Minecraft. E veja só, o vídeo mais antigo visível no canal do MrBeast, porque ele deixa eles no ar até hoje, seja porque ele se orgulha das suas raízes ou por superstição de achar que removê-los vai atrapalhar o canal no algoritmo hoje em dia, você mesmo ainda consegue assistir esse conteúdo de extrema qualidade agora. Alright guys, I have a pretty epic mod here. This is actually really epic. So what it does is it adds birds to the game. Além de Minecraft, a gente pode observar aqui na aba de mais antigos vídeos sobre Pokémon, Call of Duty, um jogo chamado Battle Pirates, estranhamente um rant sobre o Google Plus, provavelmente porque ele estava tentando emular o Leaf is Here, que nessa época estava explodindo como um dos canais que mais cresciam no mundo e fazia comentários sobre coisas aleatórias com aqueles vídeos de gameplay ao fundo, que é de onde o Goulart também se inspirou nessa mesma época, claramente. E mais relevante, um vídeo chamado O Quanto PewDiePie Ganha do YouTube, Update 2015. So just take a look at that picture. Every million views you get on YouTube, if you have ads on your video, you'll get around 1,000 to 2,000. It really shows the power of internet advertising and how awesome YouTube is. Algo certamente mudou nessa época. Os vídeos de games começaram a dar espaço para mais uploads sobre quanto youtubers grandes faziam de dinheiro. Às vezes até sobre cantores pop. Esse interesse pelo dinheiro e pelo YouTube em si estava começando a se misturar. Não só isso, a plataforma como um todo estava mudando. Uma forma interessante da gente falar sobre isso de maneira palatável é comparando os episódios de South Park sobre o YouTube. My internet thing was bigger than anybody's. I made over $100 million theoretical dollars. Well, Sneezing Panda is theoretically worth billions! No episódio 4 da 12ª temporada, os moleques estão, como quase sempre, conspirando para fazer dinheiro fácil. Aí eles veem esse negócio de YouTube que tava fazendo sucesso, e eu devo ressaltar aqui que o episódio é de abril de 2008, e colocam o coitado do Butters pra cantar e dançar no vídeo pra eles tirarem uma grana. In the butt, I said what? In the butt, I said what? In the butt, you wanna do it in my butt? In my butt, you wanna do it in my butt? I said what in the butt. I said what in the butt. Pra resumir, eles vão parar nessa sala com todos os outros memes do YouTube na época, tipo o Chocolate Rain, o Panda espirrando e o moleque Star Wars. Depois de sair uma porrada generalizada, o final é um dos famosos discursos de "eu aprendi algo hoje", falando sobre como, por mais que seja empolgante e novo ter uma plataforma onde vídeos podem viralizar e te deixar pseudo-famoso, ainda não era algo sustentável como uma fonte de renda independente. Corta pra pouco mais de 6 anos e tudo tava completamente diferente.
People are shooting at me, bros! You're watching someone play Call of Duty and talk about it? PewDiePie. O que mudou foi que, além do sistema de monetização ter sido introduzido nesse meio tempo, também nasceram os criadores de conteúdo. Algumas pessoas que estão por aqui até hoje, como o Smosh, cujos criadores fizeram muita coisa diferente nesses 20 anos e tem canais de sucesso até hoje em 2025. No Brasil, o primeiro youtuber foi o Guilherme Zaiden, que em 2006 já estava postando sketches de humor. Isso não importa. Matheus. Boquinha de algodão. Eu diria que ele estava muito à frente do tempo dele, mas lembrei de outro vídeo que seria um grande problema para ele se ele ainda fosse uma figura pública que definitivamente não estava à frente do seu tempo. Meu nome é Caíxa. Caíxa com K. O ponto é que de lá pra cá as coisas mudaram, tipo muito. Hoje é bem mais fácil conseguir fazer dinheiro com isso, tornar sua fonte de renda principal. Pode ser mais difícil conseguir destaque e fazer views porque tem muita competição e o nível de produção aumentou muito da época em que todo mundo era extremamente amador, ao contrário de um tempo em que o Felipe Neto e aquele outro vesgo que eu esqueci o nome e nunca mais ouvi falar na minha vida eram basicamente os únicos rostos que a gente tinha nesse site criando conteúdo regular. Mas deixemos o Felipe Neto pra mais tarde, vamos voltar ao MrBeast. Uma das coisas engraçadas é no meio desses vídeos com thumbnails extremamente porcas e temáticas estúpidas como o top 10 youtubers mais ricos, acharam um upload chamado Motivação para Canais Pequenos. Tem algo de muito bizarro em voltar no tempo dessa forma e ver esse cara que é tipo Luciano Huck com orçamento infinito e ver ele fazendo um vídeo mal feito desses que tinha aparentemente a intenção de inspirar outros canais pequenos como o dele. Tudo isso envolto de vários vídeos sobre dinheiro, sobre quanto outros youtubers faziam com os canais deles. Eu sinceramente nem sei o que pensar sobre isso. Ele postava muito sobre dinheiro e sobre o próprio YouTube, sobre como conseguir views e coisas do tipo. Basicamente sobre essas duas coisas que eram obsessões dele. E ele também juntou esse dinheirinho e comprou uma câmera e começou a aparecer nos vídeos. Whoa, that has 5 million views? Saran Wrap has 3? Oh god, I know what I'm doing. Nesse vídeo exato a gente também pode ver o Chris, que era o melhor amigo dele na escola e foi o primeiro inscrito dele. Talvez isso seja relevante em algum momento do vídeo. 64, 66, 67. Logo em seguida, ele achou seu maior sucesso até então fazendo uma experimentação. Vídeos de quase 24 horas contando até 100 mil, assistindo aquele vídeo editado do cachorro caramelo dançando na frente do muro com a bandeira do Brasil e, claro, como eu poderia esquecer do clássico falando Logan Paul 100 mil vezes. Tudo isso pra gente chegar no vídeo mais relevante da parte 1 desse texto. Dando $10 mil pra um morador de rua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repare como o começo do vídeo é só ele jogando dinheiro na mesa, quase como se o ponto não fosse ajudar ninguém, apenas formular um vídeo viral. $10,000 just looks better in a title. It'll get more views. I promise your app will do better. Que nem quando ele tava pedindo pizza e dando gorjetas muito generosas pros entregadores, e tinha gente voltando chorando pra agradecer porque, sei lá, ia ter um dia de folga pra passar com a família. Mas que pra ele era só um rolê com amigos que tinha o objetivo final de conjurar mais um vídeo viral. Spread out the money as much as you can. No, hold. Now act a little surprised. Like, be like really shocked with your mouth open. Isso tudo deixa muito engraçado quando o MrBeast tá dando dinheiro pra alguém e a pessoa tá genuinamente passando por emoções muito intensas, o que acontecia bem mais antigamente quando era novidade um youtuber saindo por aí ajudando pessoas com quantias grandes de dinheiro e ele finge, tal qual um robô tentando emular sentimentos, que vai chorar. I don't know what to say. They make me cry. Are you serious? Yes, ma'am. Now you're making me want to cry. Starting to get I'm starting to tear up. Por anos, ele aguardou o algoritmo finalmente escolher ele. O Garra está se mexendo. Aguentou muitos vídeos pegando, sei lá, 10, 20 views, mas o dinheiro tava começando a entrar de verdade. E a decisão dele era, pra melhor ou pior, usar tudo que pudesse pra fazer os vídeos viralizarem. Mesmo que fosse algo completamente estúpido, tipo comprar um carro usando moedas de 1 centavo, o que funcionava. Agora, o trem tinha dado a largada. E lembra quando eu falei mais cedo sobre o amigo dele que aparecia nos vídeos? Nessa época, ele tava precisando de mais gente pra aparecer na tela, afinal ele tem zero carisma. Foi aí que nasceu o emprego amigo na frente da câmera do MrBeast. Tipo os caras que são parças do Neymar, só que com horários e pagamentos mais bem definidos.
E os vídeos foram ficando cada vez maiores, magnânimos, pegando mais views e pagando melhor tanto em AdSense como em patrocínios. Afinal, um vídeo que vai pegar pelo menos 20 milhões de views, e isso era naquela época, hoje é muito mais, pode custar cifras inimagináveis para nós, meros mortais, mas ser um simples investimento que uma empresa está disposta a fazer. Não que seja um problema fazer parcerias, é claro, isso é parte do nosso ecossistema e eu mesmo já fiz várias. Mas existe uma diferença bem grande aqui, o público. While they're hammering that rock, I want to tell you about that brand new MrBeast Labs Hybrid. Inside these are random parts of hybrids that you can mix and match to create your own unique MrBeast Lab experience. So a lot of the characters you'll be creating with these hybrids, you'll actually see in the show and art. E eu sei que eu já estou dividindo esse vídeo em partes, então vamos fazer um subcapítulo para falar sobre o maravilhoso mundo das propagandas para crianças. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Você já deve ter ouvido o meme de que a Fátima Bernardes acabou com a TV Globinho, né? Vambora. Por que você acabou com a TV Globinho? Putz, de novo. O que você pode não saber é que o que acabou mesmo com o programa diário que passava desenhos animados foi que em 2014, a propaganda destinada ao público infantil foi proibida. O que quer dizer que a geração atual nunca vai saber o desespero de precisar de uma pista tubarão da Hot Wheels. Começar uma aventura direto do fundo do mar. E para isso é preciso escapar dos dentes afiados do Parque do Tubarão. Ele conseguiu! Parque do Tubarão Hot Wheels! O próprio Maurício de Souza tentou fazer lobby na época, afinal, a MSP fazia toneladas e toneladas de dinheiro com propaganda dentro dos gibizinhos. Mas, finalmente, depois de décadas de propagandas enganosas com bonecos se movimentando sozinhos, com letras minúsculas avisando que era tudo falso, e de personagens claramente infantis anunciando cervejas, aliás... foi finalmente proibida a propaganda destinada a crianças. Por isso, a TV Globinho morreu, não tinha mais como fazer dinheiro com isso. Mas o curioso é que mesmo assim o Silvio Santos continuou dizendo que fazia questão de continuar oferecendo conteúdo infantil pela manhã. Assim, toda uma nova geração podia assistir os mesmos 52 episódios de Super Choque que a gente assistiu. Quer dizer, provavelmente, eu não faço ideia do que passa no Bom Dia e Companhia esses dias. Ô Jennifer, e aí? Rosa. Marrom. Qual Jennifer Rosa foi o que ela falou primeiro? Rosa. Foi, ganhou! É rosa, mãe! Oh, é rosa, ela ganhou! Calma. E por que eu tô falando disso? Porque existe uma diferença entre um intervalo comercial, onde para de passar o desenho do Bob Esponja e vai para as propagandas, onde você vai ver um brinquedo do Mega Man que vai destruir o seu Natal de 20 anos atrás, pro Bob Esponja em pessoa, dentro do desenho, te falar para comprar o sabonete dele, ou o hidratante, ou até te promover cassino online. Nossa, eu amo muito dinheiro, Mori. Você tá sendo sarcástico? Mercadoria, Mori. Seu único propósito é comprar e consumir mercadoria. E você fez isso. Você entrou numa loja de verdade e comprou alguma coisa. Mas eu preciso elogiar o MrBeast como empresário. Ele começou a abrir as próprias empresas ao invés de ficar simplesmente divulgando as dos outros. Apesar de, ocasionalmente, ainda pegar alguns patrocínios multimilionários, eu tenho certeza, para poder gastar mais com os vídeos. Se bem que, do jeito que ele tá hoje em dia, no patamar que ele tá, esses vídeos insuportáveis de coisa de $1 versus coisas de $1 bilhão, ou um vídeo onde ele viaja com esses caras que ele paga pra serem os amigos dele na frente da câmera e eles vão fazer besteira na porra das pirâmides do Egito. Eu presumo que a maior parte desses lugares e experiências deixa ele gravar de graça em troca da publicidade implícita. Mas isso é apenas especulação minha, ok? Só pra deixar claro. Além dos brinquedos da MrBeast Lab, que são extremamente inspirados na coleção da Bionicle da Lego, mas eu não tô aqui pra acusar ninguém de plágio, ele tem a Feastables, que é a marca de chocolate dele. Que ele jura não somente que é delicioso e muito melhor do que os chocolates da Garoto dos Estados Unidos, mas que é saudável. We went out, we bought 10 Teslas, loads of cash, and all these prizes you see on the screen. And prizes aside, unlike Hershey's, these bars only have 4 to 5 ingredients and just genuinely taste good. Okay, that was like, oh, okay. E eu não tenho um grande problema com ele ficar jogando na cara das crianças que assistem os vídeos dele propaganda de chocolate. Eu mesmo sou um chocolatra assumido. Só que isso é muito engraçado pra mim porque ele é americano, da terra da liberdade e da comida processada.
Caramba, a Hershey's, que ele cita o tempo todo porque o chocolate dele supostamente é melhor, nasceu porque um cara, o Hershey, descobriu que ele podia substituir o leite por outra coisa, criando uma forma bem mais barata de produzir chocolate. Agora, por que o MrBeast cisma em bater nessa tecla de que o chocolate dele de alguma forma é saudável, eu não sei. Ainda sobre a coisa de americanos e cozinha saudável, uma pequena anedota. Sabe aquele chefe de cozinha britânico e famoso? Não é o que xinga os outros e que faz parcerias ocasionalmente com o MrBeast. É o outro, o Jamie Oliver. Tudo bem que ele não tá mais tanto na mídia como o Gordon Ramsay, mas existe um momento dele gravado com câmeras que simplesmente... que é muito engraçado pra mim por causa dessa coisa do paladar dos norte-americanos. Learn a lesson that's going to change your life? Yeah. Who knows what this is? Chicken. Ele estava tentando educar as crianças desse país abençoado por Deus e bonito por natureza, e o que ele faz é mostrar como os nuggets de frango são feitos. E realmente é um processo muito nojento, que basicamente pega os restos de ossos e tecido do frango, tritura e encobre com muita farinha de rosca. Ele faz isso porque ele esperava ter um momento ahá, onde ele ia perguntar se alguma das crianças ainda tinha vontade de comer os nuggets, só que... Very own patty. Now, who would still eat this? My disappointment is immeasurable. Great. And my day is ruined. Isso é tão engraçado pra mim porque, tipo, ele foi pra essa merda de país pra tentar ensinar as crianças deles a comerem saudável e tentou a abordagem de assustar elas com algo nojento e simplesmente recebeu um prato quentinho de humildade. Muito bom. Voltando ao MrBeast e, novamente, desculpa pelas muitas tangentes desse vídeo. Meu ponto aqui não é expor nada e nem dizer que ele simplesmente faz vídeos pra ganhar mais dinheiro e fazer mais views e empurrar os produtos de merda dele pra crianças. Isso é apenas o capitalismo e todos nós vivemos nele, pro melhor ou pro pior. Meu ponto é que apesar dele ser o maior youtuber do mundo, de colocar milhões de dólares em cada vídeo, esses mesmos vídeos são... ruins. Eu até achava interessante e clicava em alguns quando era muito novidade, um Silvio Santos, Quem Quer Dinheiro no YouTube anos atrás, mas uma vez que você realmente para pra assistir eles, são muito imbecis, cringe e a personalidade do MrBeast é praticamente inexistente. Vide porque ele grita o tempo todo e contrata outro grupo de marmanjos cringe pra participar deles. Um exemplo de como ele, pelo menos alguns anos atrás, conseguia gastar centenas de milhares de dólares e produzir um negócio inassistível foi quando ele se vestiu de mendigo pra ir comprar uma Lamborghini porque achou que ia dar um título e uma thumbnail boas. O que acontece é que ninguém na concessionária dá a mínima, tipo, absolutamente ninguém. Então eles compram um carro e vão fazer merda igual criança quando mata a aula num estacionamento aleatório e batem num carro de leve, só dá uma arranhadinha. Aí eles ficam acampando lá porque eles querem esperar esse cara aparecer pra jogar dinheiro na cara dele e filmar ele. Aí depois de horas, esse cara aparece, provavelmente porque como um adulto normal ele tava trabalhando. E aí eles tentam dar uns 10 mil dólares pra esse cara que só fica tipo... Não, seus esquisitos do caralho. We're just gonna give you money to make up for it. It's $9,000. There's no way that's real. Yeah, no, it's real. 100%. How we getting home? Say what now? I said it totally doesn't feel right walking away with... Oh no, you're fine. You're totally fine. Ou quando o MrBeast quebrou a Convenção de Genebra e fez um vídeo onde o cara ficava trancado num quarto, onde a luz ficava acesa 24 horas, o que é um método de tortura. People don't know that was the second attempt. The first attempt was on me, and it didn't go well. They weren't turning the lights off. You know, I asked them. I said, "Can we have nighttime hours?" And they said no, because it would fuck up the time lapse shots. Okay, I got no access to sun. I got no access to clock. I don't know, the lights are on me all the time. And I go up to my friend, my good friend, and I go, they're not turning the lights off. He goes, what? That's a war crime. We're not allowed to do that to terrorists. Para propósitos legais, a coisa de quebrar a Convenção dos Direitos Humanos é uma piada, ok? Essa entrevista com esse ex-funcionário, aliás, faz parte de um vídeo que ficou até bem famoso quando foi lançado.
e que causou uma tempestade de merda pro MrBeast, que só ignorou e fingiu que não era com ele, a decisão mais inteligente a se fazer sempre. Eu devo adicionar também que esse cara, o Dogpack, simplesmente desapareceu da internet, presumidamente porque tomou um processo do tamanho da lua. E um último exemplo de como YouTube e dinheiro pode ser igual a cringe, You're dumping $45,000 on top of the ice cream. foi quando eles estavam doando dinheiro para vários lugares, o que novamente é algo muito foda e ele já tá fazendo mais do que muita gente, mesmo que seja apenas para pegar views. Isso é um fato, mas tem um momento que eles chamam um cara que tem um filho com câncer e entregam, sei lá, $30 mil pra ele. Naturalmente o cara recebe de forma agradecida, mas ele tá completamente tímido e abatido. Dá pra ver que se ele tivesse uma opção, não estaria na frente da câmera. Afinal, ele tem um filho muito doente, coisa horrível de se acontecer com qualquer pessoa. There's $30,000 in here. And it's going right to you. Thank you. No problem, man. It's a lot of ones. It is a lot of it. So every time someone subscribes, O que eu quero dizer com isso é, ele pode fazer muitas coisas boas na sua busca para ser o maior youtuber do mundo, incluindo se associar com muitas caridades, e isso pelo menos é algo positivo. Mas ele é um robô que não se importa com nada além de números numa tela. Mais dinheiro para caridade é apenas um número redondo que vai ficar mais bonito e puxar mais cliques. Pior ainda, se você tirar o fato de que ele sabe exatamente como viralizar alguma coisa e for um pouquinho mais a fundo, você percebe que ele é meio que muito ruim em produzir conteúdo. Vídeos pro YouTube são uma coisa, mas é a vez que ele foi fazer uma competição pra Amazon Prime com orçamento praticamente infinito e fez um dos piores game shows da história. Lembra de Squid Game, ou melhor, pra nós brasileiros, Round 6? Aquela série da Netflix que apareceu na pandemia e que o mundo inteiro ficou obcecado e que era uma crítica ao capitalismo desenfreado e aos super ricos? Pois bem, antes mesmo da Netflix conseguir transformar o que era uma obra cheia de coisas maravilhosas artisticamente num produto pausterizado e completamente decepcionante, o MrBeast correu e fez a versão dele que virou o maior sucesso da história do canal. I recreated every single set from Squid Game in real life, and whichever one of these 456 people survives the longest wins $456,000. Então, com esse sucesso absoluto, que de alguma forma pegou mais visualizações do que o material original, claro que essa ideia deveria ser expandida. E melhor do que fazer só uma série de vídeos parecidos pro YouTube, que tal se a Amazon Prime aparecer e oferecer um orçamento de $100 milhões? Na verdade, esse era o capítulo desse vídeo que fez ele existir. Na época que esse vídeo saiu, quase uns 9 meses atrás, eu quase fiz um vídeo sobre ele. Foi nesse período que eu tava louro e usava cropped por algum motivo e tava muito mais interessado em falar sobre o filme que o Michael Scott fez em The Office. Então eu peguei esse roteiro que tava mais ou menos na metade e deixei pra lá. Que é de onde eu vou tirar muita coisa agora. O MrBeast resolveu usar das estratégias que ele já conhecia pra promover o programa. Dizer que era o melhor e maior e mais caro e todos os superlativos possíveis. I am standing on $5 million of real money, the largest grand prize in entertainment history. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants. Come on in! E claro, se gabar dos mais de 40 recordes mundiais que o programa bateu. Uau! Impressionante, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhada no site do Guinness Book, certo? Tem até uma matéria só para os recordes do MrBeast, que conveniente. Vamos lá, o primeiro aqui é o tempo mais rápido de levantar uma bola gigante de concreto com uma polia por um time altamente específico, mas tudo bem. Maior jogo de mistério com maletas, eu acho que é tipo aquele programa da SBT, sabe? 1583? Ué, não eram 1000 pessoas que estavam competindo no episódio 1? Are these 1,000 contestants? Isso é porque antes mesmo desse piloto, ele fez um episódio prévio com 2.000 pessoas para eliminar metade de uma vez, que tava só no canal dele. Mas fazia parte do todo de alguma forma para bater mais recordes ainda com esses 2.000 competidores. Os outros recordes também são altamente específicos, tipo mais portas que se abriam para pessoas caírem usadas num desafio apenas 1.000 pessoas, mais câmeras individuais num único desafio, que são essas 1.000 GoPros, mais tablets usados num único desafio, 1.000 também. Isso tudo vem do mesmo desafio imbecil do começo das pessoas se eliminarem. E se você está se perguntando por que o Guinness tem tanto desses recordes que o MrBeast quebrou, altamente específicos, é porque eles não existiam antes. Veja bem, além de ganhar dinheiro com a venda dos livros cujas capas poderiam cegar alguém,
e que todo ano deixam de ser relevantes e passam a ser algo que vai pro sebo custar R$10? O Guinness é um negócio que lucra com a venda de recordes. Para todos os amantes de gatinhos que estão assistindo esse vídeo, se você digitar no Google Guinness World Records Case Studies, vai achar uma seção no site deles de vezes que marcas se beneficiaram de promoção e propaganda orgânica através de um recorde mundial. Um desses casos foi da Whiskas, que faz aquela papinha que é tipo heroína para gato. Essa é a tradução automática do Google, abre aspas. Cuidamos de todos os aspectos da filmagem, incluindo a concepção do recorde, a criação do storyboard, a filmagem e a fotografia, bem como a verificação instantânea do recorde por um juiz oficial do GWR. A produção incluiu a colocação em destaque da ração para gatos Whiskas antes e depois da tentativa e foi compartilhada nos canais de mídias próprios da marca. Publicamos o conteúdo nos canais da GWR, onde nossa forte presença nas redes sociais levou o vídeo do YouTube a mais de 1 milhão de visualizações, dando a Whiskas alcance orgânico. Então é isso. Caso resolvido, o MrBeast investiu um pouco desses 100 milhões num tipo de publicidade orgânica. O que não tem absolutamente nada de errado, mas mostra como ele busca esse prestígio sempre de forma prática, com números e cifras enormes mais do que qualquer coisa. Só que no fundo, ninguém se importa. This show is bigger than anything you could ever imagine. We've got the most players, millions of dollars of cash prizes on top of the $5 million. Por exemplo, lembra como o BBB dava R$1 milhão pro vencedor e agora são 3 milhões? Alguma vez isso fez alguma diferença pra você? Exatamente. Voltemos agora ao primeiro episódio. Completely getting my whole family out of the poverty pipeline. There's a lot of clowns that want to donate the money. I'm buying jet skis and gold chains. Quando eu digo que ninguém se importa, é porque esse tipo de programa depende muito da inventividade das provas, do carisma dos participantes envolvidos e, claro, da presença de palco do apresentador. E todas essas coisas estão extremamente em falta aqui. Nós já estabelecemos que o MrBeast é um robô sem emoções e que os amigos, entre aspas, dele são uns marmanjos que acham que todo mundo tem o humor de uma criança de 10 anos. Sobre os competidores, eu sinceramente não lembro de nenhum momento em que a personalidade deles tenha se destacado de alguma forma. Tal qual uma Juliette que sofreu mais do que Jesus, ou um Davi Brito que conquistou o país inteiro com a sua irreverência. Eles meio que só estão lá. Vamos falar, portanto, das provas em si e de como elas são meio estúpidas. Aqui vão 2 palavras para vocês: suborno e sacrifício. Essas são 2 mecânicas que o MrBeast olhou e pensou: o programa inteiro vai ser isso daqui. Ah, e claro, bolas. Tipo, muitas bolas. Next game is, we are going to start dropping red balls like this one. Your goal is to hit these balls in that cup. Eu tenho essa teoria de que eles acidentalmente compraram uma quantidade muito maior do que o esperado de bolas vermelhas e ficaram tipo, pô, agora tem que usar, né? Assim que chegam os 1000 competidores, fica claro que o único objetivo dessa sala é de eliminar o máximo possível de gente de uma vez, para eles poderem ter o número mais razoável de gente para gerenciar num programa desse tamanho. Então, a primeira solução do MrBeast é simplesmente de oferecer dinheiro para quem quisesse desistir. Desculpa, isso é muito imbecil. Não tem jogo nenhum aqui, é só ele mostrando dinheiro e incentivando o máximo de gente possível a desistir. Because this next game might be the most cutthroat thing I've ever done. Uau! Depois ele faz um desafio onde uma das pessoas da fileira teria que se sacrificar voluntariamente para o resto da fileira poder seguir adiante. As últimas 3 fileiras onde ninguém tinha se sacrificado ainda seriam eliminadas de uma vez. Aí começa a primeira instância de pessoas começando a serem agressivas umas com as outras, basicamente fazendo um bullying e pressionando, manipulando para atingir os próprios objetivos. Afinal, você colocou um monte de gente para disputar uma quantia absurda de dinheiro. Please! Please! What's holding you back? Somebody else might do it. O próximo jogo também é muito qualquer coisa e tem como objetivo reduzir ao máximo o número de participantes. At the end of the 10-minute timer, if any of your blocks are not stacked on top of that red block, or your tower falls over, you'll be eliminated. E lembra quando eu tava reclamando desses caras que ficam em volta do MrBeast pra formar o grupinho dele?
I'm Mr. Beast, these are my 5 friends, and what you're about to see will blow your mind. Before the game... Ué, cadê o Chris? Foreshadowing é um artifício literário normalmente usado. Nós temos um exemplo deles não sendo apenas muito, mas muito sem graça, mas também de como ninguém ali, incluindo o Mr. Beast, dá a mínima pra saúde mental e o estado emocional de quem tá ali pra tentar mudar a própria vida e por vezes da família inteira. Puta que pariu, eu odeio esses caras com todas as minhas forças. I'm gonna let you handle this one. Why do I gotta handle it? Starting to get clogged? Pro Mr. Beast também, as pessoas que estão ali nem gente são. Porque uma coisa é um programa que vai na galhofa mesmo, tipo Pânico na TV. Outra coisa é um programa que tá tentando te emocionar, tipo American Idol. Esse tenta fazer os dois de maneira horrorosa. I'm gonna let you handle this one. Why do I gotta handle it? Mas é isso, depois dessa sala gigante para eliminar mais da metade de quem tava lá, ele finalmente pode levar todo mundo para a cidade dos Beast Games. Que, sei lá, era pra ser impressionante? Tudo bem, vamos dar essa pro Jimmy, muito impressionante, cara. No episódio 2, vocês não vão adivinhar, tem mais bolas. Mais suborno e mais sacrifício. Só que esse tem contornos mais bizarros ainda, porque ele coloca 2 times em prédios separados e começa a jogar bolas vermelhas e quem deixar uma delas cair primeiro, perde. O lance é que um desses times deixou a bola cair de primeira, mas foi tudo muito rápido e ninguém meio que reparou. Porém... It's on camera, bro. I don't care, dude. Okay. Just sit down and be quiet. I'm just trying to set expectations. I know you're being honest. I just be quiet. Yeah, okay. Quiet, that's it. E antes de você seguir o seu instinto de querer xingar as pessoas que estavam tentando silenciar o cara que estava tentando ser honesto, lembre-se, pra gente pode ser qualquer coisa, mas pra quem tá lá, são $5 milhões, mais a chance de continuar no programa e ganhar pelo menos, sei lá, uma Lamborghini ou uma fodendo ilha. Tá todo mundo aqui completamente sobrecarregado emocionalmente. I did this for my kids that I take care of. My jobs are on the line. O próximo desafio também é simplesmente fazer os competidores se manipularem entre eles, para fazer gente desistir entre eles, porque dos 2 times, quem tivesse mais voluntários indo embora por conta própria ia seguir em frente. Ele deve ter se sentido a porra do Jigsaw pensando nisso, mano. Depois de mais 2 jogos extremamente não criativos, um deles, é claro, envolvendo acertar bolas num copo gigante de cerveja baseado no famoso beer pong, e de uma rodada de trivia com perguntas muito burrinhas e os capangas do Mr. Beast fazendo mais piadas cringe, a gente tem um desafio que tem ramificações bizarras até o final do programa. A gente tá com 4 times diferentes agora. E ele manda cada um deles escolher um líder e diz pra eles que essa pessoa vai ter o poder de eliminar todo mundo do próprio time. E ainda ganhar uma quantia altíssima de dinheiro que só subia no telão que estava atrás deles. E pior, essa pessoa ainda continuaria no jogo. Então, os próximos minutos são de lavagem cerebral e manipulação para os times escolherem alguém que desse pra confiar. E o mais interessante é que nenhum deles cai na tentação e aperta o botão. Dino! Stand your ground! This is real money! Real! Eu digo interessante porque, apesar de que eu não vou cobrir o programa inteiro, porque apenas os 3 primeiros episódios estão disponíveis no canal dele, e eu não consegui o resto desses capítulos para usar aqui no material do vídeo, eu assisti o programa todo no Prime Video na época, e o fato dessas 4 pessoas não terem apertado o botão, mais o fato de que tá todo mundo meio maluco porque o que eles estão vivendo é completamente surreal, acaba levando o resto das pessoas a tratar esses 4 meio que como profetas. E isso é bizarro de um jeito que acaba sendo meio fascinante. Porém, agora nós vamos falar sobre o desafio que é o mais desagradável de se assistir nesse programa. No 3º episódio dos Beast Games, ele começa com uma brincadeira bem inocente, que na verdade nem ia eliminar ninguém, mas que tinha como objetivo de fazer as pessoas mais próximas se revelarem e se associarem aos melhores amigos dentro da competição. Ele faz isso porque no próximo desafio, que ele tirou da mesma cartola de ideias pseudo-psicológicas, é botar cada um desses trios num quarto branco com apenas um telefone vermelho para ligar para a produção, e eles teriam que decidir entre eles
três, qual deles ia se sacrificar voluntariamente para os outros dois passarem adiante. Se nenhum desistisse, os três seriam eliminados e isso causou situações horríveis. Actually, no, I lied. Hey, bam, we're all gone. Are you serious? Yeah, I'm deadass. I'm not kidding. That's so dumb. I know. Algumas pessoas decidiram, sei lá, jogar um Mario Kart pra decidir, tirar no cara e coroa, Joaquim Pô no palitinho, mas foram honestas. Bom pra elas. Shoot, that's 4, 3, 2. She got the lowest. Outras decidiram seguir esse tema do complexo messiânico e se sacrificar pelo bem maior, para que as outras duas pessoas pudessem continuar a ter a sua miséria explorada pelo Jimmy, o anticristo do YouTube. E agora do Amazon Prime também. Acho que a parte que mais me deixou desconfortável de assistir foi de dois irmãos que ficaram com uma mina aleatória e basicamente bombardearam ela com manipulação até ela quebrar. E aceitar a contragosto e meio que intimidado eu deveria adicionar a deixar os dois passarem. Tortura psicológica não é entretenimento, Boninho. Quanto ao resto do programa, sei lá. Não é como se fosse ficar pior do que isso, mas também não melhora. É apenas isso. Uma quantidade absurda de dinheiro fazendo o game show mais sem graça da história. É apenas um poço de mediocridade. Ainda bem que eu não fiz um vídeo exclusivo sobre esse programa, porque ele ia ser extremamente repetitivo, assim como os desafios. E o mais engraçado, e talvez engraçado não seja a palavra correta para isso, é que eu nem falei do que aconteceu antes mesmo do programa estrear. Dezenas de matérias e manchetes denunciando as condições horríveis que os milhares de participantes tiveram que aguentar. Entre elas, ficar sem comida por um longo período de tempo, pessoas que dependiam de remédios como insulina ficando sem eles, uma falta de preparo absurda da produção para lidar com essa quantidade de gente e, claro, teve até gente indo pro hospital com lesões por causa das provas. Imagina só, se no que a gente assistiu, que foi ao ar, já tinha um monte de marmanjo louco pra derrubar gente mais fraca se achasse que fosse ajudar ele a ganhar 5 milhões de dólares, o que não ficou nessa sala de edição, não é mesmo? O link de uma dessas matérias vai estar na descrição se você quiser ler mais sobre isso por você mesmo. Queria fazer um agradecimento para os meus livros que estavam segurando meu celular esse tempo todo, menos esse Harry Potter que eu tô lendo para fazer outro vídeo, vai se foder, J.K. Rowling. E muito bem, nós já estabelecemos que apesar do MrBeast ser um grande playboy e filantropo, também é um robô sem emoções que só se importa com o melhor título e a melhor thumbnail e com retenção de público. Também estabelecemos que apesar dele dominar a arte de pegar muitas views e de ter um watch time muito alto, ele é um péssimo criador de conteúdo. Mas e aí? Quais são as consequências reais disso tudo? Ok, essa parte foi um pouco mais difícil de se escrever. Até então, o tom do vídeo é totalmente cômico porque, de fato, esse é o maior youtuber do mundo. Eu posso falar tudo que eu quiser e ele nunca vai sequer imaginar ou se importar com isso. Mas tem uma coisa que eu tô meio que referenciando ao longo do roteiro, sem falar explicitamente, e... sabe o Chris? O amigo dele, que foi o primeiro inscrito que sumiu completamente dos vídeos recentes? Bom, alguns anos atrás, ela se assumiu como uma mulher trans. E pra surpresa de muita gente, incluindo a minha, o MrBeast foi completamente solidário à causa. Continuou mantendo ela nos vídeos e até defendeu a amiga quando foi atacada pela parte conservadora e preconceituosa da plateia dele. Na época eu lembro de pensar... que legal, o maior youtuber do mundo tá passando por essa situação e tá agindo de forma muito maneira, mantendo a amiga nos vídeos. Mesmo com uma parcela da internet sendo contra a existência dela. Muito foda. Pena que durou, sei lá, uns 3 meses. Porque, veja só, quando ela tinha uns 20 anos e o canal tava com um público considerável já, eles tinham um servidor no Discord, a Casa do Satã, e claro, conversava de maneira muito imprópria com os pré-adolescentes que estavam nesse servidor. Ela basicamente era uma dessas pessoas que não só é viciada em pornô e hentai, como gosta de falar sobre e compartilhar até. Algo péssimo e nojento de se fazer num servidor composto quase exclusivamente por adolescentes. Mas a gente não pode culpar o MrBeast pelo que era essencialmente a funcionária dele fez. Mesmo com ele também estando nesse servidor, vamos supor que ele era muito culpado e não viu nada disso acontecendo. Quais são as consequências para nós, para quem gosta de consumir YouTube assim como outras pessoas consomem Netflix? Eu diria que é a mesma consequência que acontece quando algum canal atinge o topo dessa forma. O resto do YouTube passa a tentar copiar e, por consequência, perde-se muita qualidade e originalidade por aqui.
Se o MrBeast fosse o maior do mundo na época do grind do Felipe Neto cabelo colorido, pode ter certeza que ia ter ele dando dinheiro por aí na rua. Mas ele queria ser o PewDiePie, então só copiava as séries de Minecraft na cara dura e até mesmo aquela coisa de botar a Elsa na foto de perfil pra também emular o nosso sueco preferido. Rebuliço! Mas o que eu quero dizer é que muita gente tenta ser o MrBeast. E para ser o MrBeast você precisa gastar milhões de dólares e quase ninguém pode fazer isso. Então eles copiam o que dá. Aquela parada de começar falando alto e colocando o texto desse jeito escroto, mas totalmente reconhecível na tela. Copiam os temas, os títulos, as thumbnails e fazem algo extremamente porco. Tipo o Enaldinho. Oh God. Put your finger in this mini guillotine? Yeah! E caras, o Enaldinho me irrita, tipo, muito. Hoje em dia ele já é o maior youtuber brasileiro em views, pelo menos, disparado, e desde sempre tá indo atrás da onda do momento. Ou você já se esqueceu da época maravilhosa dos vídeos de faca quente versus a cabeça do meu... Caramba, galera. Meu Deus, que cheiro de... E como o YouTube tá sempre mudando no algoritmo e tal, hoje em dia ele se contenta em roubar thumbs e títulos e ideias como a do Ryan Trahan, um youtuber muito bom da gringa que popularizou uma série onde ele pegava 1 centavo e ia dando o jeito dele de subir com trocas, serviços e etc. Tudo para levantar dinheiro para caridade e fazer um vídeo que é muito bom de se assistir. E transforma isso num produto tenebroso que copia tudo, ideia a ideia, e claro, interrompe para fazer uma propaganda do boneco escroto dele. Esse homem que eles escolheram pra clonar é realmente maravilhoso de bonito. Nossa, seria uma pena mesmo se esse boneco sofresse o mesmo fim do mascote do Luva de Pedreiro, né? Vou passar a visão pra tu, viu? Tá ligado? Ai cara, eu sou de uma época em que conteúdo infantil era algo tipo Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha um cuidado enorme em ser uma obra teatral lúdica, divertida, que entretia e ensinava de uma forma magnífica. E é aqui que nós estamos agora. É essa merda aqui que na verdade tá bem leve em comparação com outras loucuras que caras como esse fazem, que as crianças inevitavelmente consomem hoje em dia. Elas nunca tiveram chance nenhuma, não é mesmo? Voltando ao MrBeast, que não vai ver esse vídeo e me processar, como esses brasileiros poderiam se eu acabasse me passando demais. O sucesso do canal do Jimmy implicitamente incentiva todos nós, criadores dessa plataforma, a nos inspirarmos nele para ser bem-sucedidos. Só que ele não me representa nem um pouco. Se a gente for olhar o primeiro canal da história a bater 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, bem... Here's the really big pool. It's so big. If you're wondering why I'm wearing my shirt while I'm going swimming, it's because I'm uncomfortable with my body. I'm ready to go inside the pool. 1, 2, 3. Mas até mesmo o Fred, que convenhamos, é a coisa mais insuportável que você viu hoje, nasceu de algum tipo de criatividade. Era só um moleque com uma câmera, um alterador de voz e uma edição frenética, numa época em que a gente nem fazia ideia do potencial de produzir seu próprio conteúdo de casa e poder mostrar pro mundo inteiro. Isso tem muito mais valor artístico inerente do que isso daqui. And I'm gonna show you the difference between this and a $300 million mega yacht. A gente poderia se beneficiar de dar mais valor à criatividade, mesmo que com orçamento zerado, do que a um cara que tem milhões de dólares para gastar e mesmo assim faz questão de fazer todas as thumbs de inteligência artificial quando poderia contratar artistas de maneira muito fácil e até barata, comparando com o tanto que ele gasta para fazer merda pelo mundo inteiro. Esse vídeo foi meio complexo pra mim, principalmente na parte do roteiro. Por vezes eu me peguei fazendo uma linha do tempo mais do que criticando. Mas esse é o ponto que eu gostaria que fosse extraído dessa conversa toda. Não tem nada de criminoso no que o MrBeast faz. Ele tá apenas jogando o jogo do YouTube. E sendo extremamente bem sucedido enquanto faz isso. Mas eu acho ele muito sem carisma, falso pra caralho quando finge que se importa com os outros e principalmente péssimo em fazer vídeos que sejam de fato bons de se assistir. Ele só é muito bom em pegar clique e prender a atenção da maior parte dessas pessoas possível. Talvez esteja na hora da gente aprender a diferença. In this video, we are going to be eating $100,000 golden ice cream. Ei, turma, esse cara fede! E aí galera, beleza? Felipe aqui. Na tela vocês estão vendo 2 vídeos meus que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eles são muito mais positivos depois desse aqui que foi extremamente negativo. E vocês também podem ver os meus membros. Muito obrigado a todos vocês de coração.
que aliás assistiram a primeira parte desse vídeo uma semana atrás. Você que tá vendo isso agora também considere virar um membro. Um passarinho me contou que em janeiro deve ter uma live jogando videogame exclusiva por lá. Muito obrigado pra quem ainda tá aqui, eu espero que você tenha curtido e é basicamente isso. Até a próxima. Tchau.